Olá, turma do sétimo ano, vamos à nossa aula de geografia dessa semana. Nossa aula será a correção das atividades passadas na aula passada. Para cada fotografia abaixo, escreva a atividade econômica que está sendo praticada e o nome de dois produtos provenientes dessa atividade na região norte do Brasil. A primeira aqui, é extrativismo vegetal. Podemos dar um exemplo, caçando do Pará, o açaí, e no caso da própria foto, podemos dar como exemplo a seringueira, o látex, que essa daqui é uma árvore de seringueira, onde é colocado esse pequeno encaixe, prende-se essa cuia e faz esses cortes na seringueira, onde começa a escorrer essa seiva, que acumula aqui e escorre esse pote. Uma vez aqui esse látex usado é retirado, essa árvore vai passar um bom tempo sem ser usada para extrair e irão extrair de outras. E esse látex é usado para fazer diversas coisas de borracha. Porque o extrativismo vegetal ele causa pouco dano? Simples. Que como é feito de uma espécie de coleta, utiliza a própria floresta para coletar. No caso da caçamba do Pará, o açaí, são só colhidos. E no caso da seringueira também. O seringueiro vai, extrai o látex de algumas árvores e deixa para retirar de outras árvores depois. E isso dá tempo dessas árvores que foram retiradas recuperarem-se para ser extraídas de novo. Com isso, ocorre uma manutenção da floresta, já que quanto mais árvores dos tipos necessários tiverem e forem cuidadas, maior será o produto gerado. O segundo aqui temos o extrativismo mineral. No caso aqui, a sugestão de resposta é bauxita e cassiterita. Também tem jazidas de ferro e de ouro, além que acho que de pedras preciosas como o diamante. No caso do extrativismo mineral, ele é diferente do vegetal, porque como a gente pode perceber, ele causa graves danos ao ecossistema. Seja retirado, porque todo esse solo aqui, que era vegetação, foi destruído, escavado, até chegarem nos depósitos de bauxita, que é a base para fazer o alumínio, e da cassiterita. Outro tipo de extrativismo mineral que causa problemas ao meio ambiente é o garimpo de ouro, porque além de ocorrer deles pegarem nos leitos dos rios, muitos dos garimpeiros invadem áreas indígenas e entram em conflito com os indígenas, matando, como a gente já viu nos jornais esses dias, que algumas tribos indígenas estavam sendo atacadas por garimpeiros e grileiros. E outra coisa, eles utilizam o mercúrio para extrair o ouro. De que forma? O ouro, que é pesado, acaba se misturando com o mercúrio e pesando indo para o fundo do aparelho que eles usam para separar o ouro das impurezas. O problema é, uma vez que esse ouro é lavado, esse mercúrio cai no rio e é levado. Ele acaba sendo absorvido pelos animais e, querendo ou não, vai parar nos peixes que podem ser consumidos pelas pessoas. Aí, resultado, as pessoas começam a ter envenenamento por mercúrio. Porque o mercúrio ele não desaparece quando é ingerido pelo animal, ele vai se acumulando. Como o ser humano é o último da cadeia alimentar, ele acaba acumulando uma grande quantidade de mercúrio que pode fazer muito mal à sua saúde, levando até a morte. Aí agora, segunda questão. Explique o que é a Zona Franca de Manaus e como ela foi formada. A Zona Franca de Manaus, localizada na cidade de Manaus, foi um projeto de desenvolvimento industrial do governo federal durante a década de 60. Mantém-se até os dias atuais como um polo industrial diversificado,
com mais de 600 fábricas. Ou seja, é um polo industrial feito com o intuito de quê? De desenvolver aquela região. Desenvolver de forma industrial a região lá de Manaus, da Zona Franca. E como ela funciona? Simples. As fábricas que constroem lá e produzem lá deixam de pagar determinados impostos para seus produtos importados. Resultado, se você produz lá, mesmo trazendo peças de fora, ele fica mais barato do que se você trouxesse o aparelho montado de outra fábrica. Com isso, muitas fábricas de eletrônicos acabam produzindo lá, porque deixam de pagar determinados impostos e o que barateia o produto. Lembra, eu dei até o exemplo do motivo que na época do lançamento o Play 4 saía mais barato, saía mais caro do que o Xbox, porque a empresa que faz o Xbox tinha uma fábrica de montagem na Zona Franca de Manaus. Com isso, trazendo as peças e fabricando aqui, os Xbox para o Brasil ficavam bem mais baratos, mesmo no lançamento, do que ocorreu com o Play 4. Muito bem. Terceira questão. Observe novamente o mapa da página 354. O arco do desmatamento indica que alguns estados tiveram a vegetação mais comprometida pela ação humana. Quais são esses estados? Vamos lá. O arco do desmatamento, esse aqui então é Roraima, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e Paraná. Apesar de aqui não ter colocado Roraima na resposta, né? Aliás, Roraima não, Rondônia, desculpa. Ela também faz parte do arco do desmatamento. O que é isso? Toda essa área aqui é a que mais sofreu com o desmatamento, ou seja, está sendo mais destruído em prol de produção de construção de fazendas para gado ou para a plantação de monoculturas como soja e milho. Lembrando que a floresta amazônica pega toda essa área aqui em torno desse círculo verde. A maior parte fica no Brasil e infelizmente o Brasil de todos os países é o pior quando se trata de proteger essa floresta. Como a gente viu nos jornais, né, ano passado e esse ano, com queimadas, ataques às populações indígenas, destruição de área vegetal, tentativa de vender parques naturais, atrapalhando o próprio, como a última notícia que eu vi, atrapalhando o próprio trabalho dos fiscais. O governo estava atrapalhando, o que estava dificultando deles verificarem a situação da floresta. Muito bem, continuando. Lê a notícia abaixo. Entre os municípios líderes em 2016 em gado bovino foram São Félix, no Xingu, Corumbá e Ribas do Rio Pardo, desculpa. A produção de peixes proveniente da agricultura no país foi de 507,12 mil toneladas em 2016, com alta de 4,4% em relação a 2015. Rondônia manteve a liderança com 90,64 mil toneladas de peixes, ou 17,9% da produção nacional. Muito bem. Pecuária é a criação de animais, né? Óbvio, né? Aí, qual a atividade econômica abordada no texto? Pecuária. Quais estados da região norte se destacaram na produção nacional? Pará e Rondônia. Além das atividades mencionadas no texto, quais produtos agropecuários se destacam na região norte? Vamos lá. Banana, arroz, feijão, tomate, laranja, mandioca, soja e outros. No caso aqui, ele também fala, né, ó, produção de peixes da aquicultura no país.
Ou seja, muito, naquela região, por ter muitos rios, pelo menos ainda tem, né? E muitos dos peixes que habitam esses rios serem comestíveis, eles acabam que criando esses peixes em cativeiro, eles ganham uma grande produtividade e vendem para o país todo. Isso em uma área às vezes até menor do que o que é gasto para criar o gado bovino. E com um dano ambiental um pouco menor. Por quê? Porque o rio já está ali, só precisa manter os peixes e alimentá-los. Fazer piscinas, esse tipo de coisas, para manter esses peixes. Enquanto que o gado ocorre um grande desmatamento, queimadas e tudo mais. Lembrando, o solo da floresta amazônica não é tão fértil. Ele é fértil porque tem a floresta. E tem a floresta por causa que ela mesma produz a serrapilheira, que é o que aduba a floresta amazônica. Mas, se for desmatada, o solo é pobre. Vai ter uma plantação boa que vai consumir o resto de serrapilheira e depois vão ter que desmatar mais, tanto para criar pasto para o gado como para produção agrícola, como no caso da laranja, da soja principalmente. Veja o gráfico a seguir e responda as questões. Amazônia Legal ou Desmatamento. Lembrando, o termo Amazônia Legal é todo o território da floresta amazônica que está dentro do Brasil. Total de área original da floresta, preservado e desmatado. O pior é o Tocantins e o Maranhão, né? Aí vem Rondônia, Mato Grosso, Pará, Acre, Roraima, Amapá e Amazonas como os menores. Mas, por exemplo, Tocantins, 75% já foi devastado. E recuperar isso é quase impossível. Muito bem. Vamos lá. Quais são os 6 estados onde é possível encontrar a floresta amazônica mais preservada? Roraima, Amapá e Amazonas. Quais são os estados que mais sofreram desmatamento? Esses estados coincidem com qual área? Tocantins, Rondônia, Maranhão coincidem com a área chamada Arco do Desmatamento, que foi isso aqui que a gente viu, né? Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão. Ou seja, o Arco do Desmatamento. E infelizmente recuperar isso aqui é extremamente difícil. Teria que parar totalmente o desmatamento, que infelizmente não vai rolar tão cedo, e começar todo um processo de replantio que ia demorar alguns anos para começar a ver os resultados. Mas, mesmo tendo tão poucas chances, é melhor preservar e tentar recuperar do que perder tudo totalmente, porque se perdemos a floresta amazônica, causa problema ambiental no planeta inteiro. É por isso que os outros países às vezes estão preocupados com a floresta amazônica, porque eles mesmo morando em outros países, pode ser que o clima de lá seja dependente daquilo que a floresta amazônica causa. Lembre-se, é tanta umidade que a única massa de ar quente continental que existe no mundo inteiro, que é úmida, é a da floresta amazônica, devido à grande umidade que ela produz. Vamos lá. O que eu estudei? A população da região norte concentra principalmente nas capitais estaduais, em seu entorno e na margem dos rios mais importantes. O rio Amazonas, o mais volumoso do mundo, a gente sabe que agora é o maior do mundo em extensão e em volume de água, nasce na Cordilheira dos Andes e percorre a região em meio à floresta. O clima predominante é o equatorial, que favorece o desenvolvimento de uma rica biodiversidade, porque é quente e úmido, com sol o ano todo, bastante chuva, perfeito para a biodiversidade.
Na região norte estão os estados menos povoados de todas as regiões brasileiras. A população indígena e os ribeirinhos necessitam da conservação da floresta para sua sobrevivência, e que infelizmente o governo federal atual negou auxílio para esses povos em combate ao Covid-19. Ou seja, eles não estão recebendo nenhum tipo de ajuda do governo para se protegerem. E são, principalmente os indígenas, são povos extremamente frágeis quando se trata desse tipo de doença, porque eles não possuem anticorpos, tal qual nós. Eles não têm contato por serem mais isolados, eles não têm muitos dos anticorpos que nós possuímos. Então, uma gripe para eles pode ser algo bastante perigoso. O povoamento da região norte se intensificou a partir da década de 1960. Três projetos foram implementados, como a abertura de estradas de exploração mineral, a expansão da agropecuária e a construção da Zona Franca de Manaus. Lembrando que a abertura de estradas, em alguns casos, foi uma grandíssima perda de tempo e dinheiro, porque era muito melhor ter aproveitado os rios. Na porção oriental da região norte, as atividades agropecuárias intensificaram-se, derrubando grande parte da floresta. Essa faixa de área recebeu o nome de Arco do Desmatamento, que é uma área que infelizmente será difícil de recuperar, mas temos que tentar fazer a recuperação dela, porque todos no Brasil são dependentes da floresta amazônica, direta ou indiretamente. Muito bem, turminha. Com isso, a nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos. Não se esqueçam de estudar a matéria da prova. Boa sorte nelas. E tchau.